Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Hoje o Consulta ao Doutor aborda o estilo de vida low carb no tratamento do diabetes. A gente sabe que essa doença acaba mudando a rotina alimentar, não só da pessoa que sofre com diabetes, mas pode acontecer isso com a família também. No intuito de ajudar, agregar, e como é que essa família pode fazer a mudança de hábitos alimentares para que a família inteira tenha uma melhor qualidade de vida? Hoje, para falar sobre esse assunto, recebo duas especialistas. Para começar, a médica endocrinologista, a doutora Cristina Fará, e a nutricionista Renata Gildes. Eu estou esperando você depois da vinheta, porque o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, para você que nos assiste de qualquer parte do mundo, Consulta ao Doutor já está no ar. Hoje falar sobre o low carb no tratamento do diabetes. Aproveite a oportunidade para tirar sua dúvida, faça a sua pergunta ligando para cá, você conversa ao vivo conosco no 0 Operadora 11 3337 5886, também através das nossas redes sociais, todas atualizadas, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, vai lá no meu Instagram que tem postagem de hoje, tem foto de hoje também. E aí, qualquer uma dessas opções, você faz seu comentário, a mensagem já vai chegar, @Denise Luque, eu vou ficar feliz de poder te ajudar com informação. Lembrando que a sua pergunta é a dúvida de outras pessoas também, você vai acabar ajudando outras pessoas. Aproveite para nos acompanhar através do canal Hit TV lá do YouTube. E seja bem-vindo você que nos assiste através dessa plataforma. Mais uma maneira de você ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. Se inscreva no canal, aproveite que você está por aí, ative as notificações. E você que gosta de saber um pouquinho mais dos bastidores, vai lá no Instagram, @TVHit. Hoje, para falar sobre low carb no tratamento do diabetes, eu recebo duas especialistas. A doutora Cristina Fará, médica endocrinologista, e a nutricionista Renata Gildes. Meninas, estou muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigada por terem vindo. Obrigada, Dê, pelo convite. Primeira vez da doutora Cristina aqui no Consulta ao Doutor. Já recebi a Renata aqui várias vezes. A gente sabe que a linha de trabalho dela é low carb, né? Cada vez com uma novidade. Você sempre vem aqui e mostra pra gente tantas, né, alternativas para seguir esse estilo de vida. E ela pratica isso, então nas redes sociais dela você consegue acompanhar também, o que é muito legal. E hoje a doutora Cristina vem para completar esse time e falar sobre uma doença que mexe com a família, não mexe só com o doente. Vamos começar por esse aspecto, doutora. Primeiro, explica pra gente o que é diabetes. Diabetes é uma doença onde existe um aumento da glicose no sangue, do açúcar, né? Os três tipos mais comuns, mas não são todos, são o diabetes tipo 1, que geralmente é na criança ou no adolescente, o tipo 2, que é o diabetes do adulto e quase sempre está relacionado à obesidade, e diabetes gestacional, que, como o nome já diz, acontece na gestação. Mas é um aumento do açúcar no sangue. É uma doença metabólica, então, que pode não vir sozinha. É uma doença metabólica, né? O diabetes tipo 2, o diabetes gestacional, tanto que ela vem junto com as outras situações metabólicas, né? Distúrbios do HDL, que é um tipo de colesterol, aumento da cintura, hipertensão. Bom, você falou que não pode vir sozinho, eu já emendei dizendo que não vem sozinho mesmo, né? Esse é o perigo, né? Vem acompanhadas de coisas muito, muito arriscadas. E aí, quando surgiu a ideia low carb, né, pelo menos lá no início, se via com um pouquinho de... mas será que é para todo mundo, né? Tanto que uma das perguntas mais frequentes aqui, né, Rê? Sim, é todos os programas. Se diabético pode fazer low carb, né? E aí, a nossa equipe de reportagem acompanhou uma família que teve a mudança de hábito. Eu vou pedir para os meninos colocarem no ponto para a gente mostrar. E pode ser uma mudança gradativa, né? Com certeza. É melhor você tentar fazer uma mudança gradativa que você consiga sustentar do que você tentar mudar tudo de uma vez e abandonar em 2 semanas porque a pessoa acha que é muito difícil, né? Então a gente, como profissional de saúde, a gente também entende que o ótimo é inimigo do bom. É melhor começar devagar e sempre do que tudo de uma vez e ter uma sensação de frustração porque você não conseguiu dar continuidade, né?
Vamos acompanhar a reportagem, então, da Jéssica Nunes. Depois a gente volta para falar mais sobre o assunto. Roberta passou por diversos tratamentos para engravidar e no processo ganhou 18 quilos. Com as tentativas frustradas, ela acumulou mais 5. No total, foram 23 quilos a mais na balança em menos de 6 meses. Assustada e preocupada com o peso e os exames, decidiu mudar. Fiz uma dieta com nutricionista também, tirando glúten, lactose um pouquinho, porque eu era apaixonada por leite, era muito difícil para mim tirar o leite. E assim, eu sempre recuperava o peso, não conseguia manter como estilo de vida, né? Não é fácil mudar os hábitos alimentares, mas quando Roberta conheceu a dieta low carb, foi diferente. E o incrível é que eu não tinha fome. Em todas as outras dietas eu passava fome. Meu marido brincava que a frase que me definia era "tô com fome". É verdade. Então, com a low carb, como você sai daquele ciclo, né, de pico de glicemia, insulina e comer de 3 em 3 horas, eu esquecia de comer. Então, eu falei, nossa, essa é a dieta para minha vida, assim. E aí ele também entrou, a gente conseguiu colocar como estilo de vida mesmo, e sem sofrimento, sabe? Nós nos apoiamos muito, sempre, em tudo, né? Então a gente sempre está em acordo. Dieta é uma coisa difícil para se fazer sozinho, né? Então ela sempre veio assim, sempre apresentou, ela que pesquisa, ela que faz tudo, eu pego a coisa toda mastigada já. Com o apoio do marido, Roberta seguiu em frente. Em apenas 1 ano, os dois conseguiram eliminar 30 quilos, 15 cada um. A meta de Roberta é perder mais 10 e do Giovanni, mais 5. E a questão aqui também não é só perder peso, não, e sim ganhar saúde. A gente perde peso e melhora todos os exames. Isso, assim, tanto na minha saúde como na dele, a gente melhorou parâmetros de HDL, o colesterol bom, né? LDL baixou, triglicérides, todas essas. Eu, como filha de diabéticos, né? Meu pai, a família inteira diabética. Então eu sei que o meu futuro, se eu não tivesse tomado uma providência, seria me tornar diabética daqui uns anos também, né? Nunca é tarde para investir na saúde, até porque ela é fundamental na qualidade de vida e bem-estar. Acho que ela ficou mais feliz com isso, porque ela está mais confiante, ela tá mais cheia de projetos, né? Por incrível que pareça, isso muda, né? Reflete em tudo, né? Reflete no relacionamento, reflete na amizade dos dois. Então isso impactou porque eu acho que é uma coisa tão sutil, mas que deu esse tipo de resultado. Além de postar as receitas em suas redes sociais, a Roberta também recebe encomendas. E para fechar, dá aulas de culinária low carb. Então, eu que não vou perder a oportunidade de aprender a fazer um prato delicioso. Mãos na massa? Então vamos lá. Opa, espera aí, pra que tanta pressa, gente? Daqui a pouco voltamos pra Roberta nos ensinar a fazer um pão de frigideira low carb. Não saia daí. Daqui a pouquinho, então, a gente acompanha essa receita. E olha, fato precisa ir pra cozinha, né? Pra seguir o estilo de vida low carb, você vai desembalar muito menos, né? Muito menos. E as pessoas que têm dificuldade logo de cara, não gosto de cozinhar, e que se colocam essa barreira, muitas vezes elas têm mais dificuldade de aderir. Eu acredito que a Cris também no consultório dela acaba vendo isso. É que hoje muitas pessoas vendem, né, os produtos low carb. Então, isso facilita bastante também. Se você não consegue fazer um pão, você pode comprar, né? Então, eu acho que isso também ajuda bastante, né? Perfeito. E essa volta para a cozinha faz com que a alimentação da família toda fique melhor, porque a gente sabe exatamente o que tem dentro do alimento, né, que a gente está consumindo. Eu falo que quem desempacota o dia inteiro assina um cheque em branco da sua saúde para coisas que ela não sabe o que está comendo, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho a gente vai assistir essa receita, né? Vamos aprender a fazer juntos aí esse pão de frigideira. Aliás, muito legal porque é de frigideira. É muito rápido. Rápido, fácil, né? E a Renata trouxe aqui pra gente alguns elementos. Eu gostei da panqueca low carb, porque é a mais fácil que tem. Falta às vezes, né? Acho que a principal queixa das pessoas é o café da manhã. Sim.
Porque o mais fácil é comer o pão, né? E aí o Pão embalado, né? O pão francês tá fora, o pão de forma tá fora, tapioca tá fora. É sensacional. Bolacha, biscoito. É sensacional falar sobre isso, porque as pessoas acham que tapioca tudo bem. Não. Acho que essa é uma das maiores dúvidas, acredito que para a Cris também, porque a tapioca, ela não tem glúten, ou seja, se a gente pensar no glúten como uma proteína que tem um potencial inflamatório e tal, ok, é mais natural, mas não é low carb, né? Low carb são essas farinhas que a gente trouxe aqui, são as farinhas de oleaginosas, Vou pegar para mostrar. Olha só. Farinha de amêndoas. Que é a mais neutra, né? Assim, ela é um pouco mais cara, mas ela não deixa um sabor, por exemplo, como uma farinha de amendoim, por exemplo, que tudo fica com gosto de amendoim. Então, é a farinha que atende tanto a doces quanto salgados e tudo mais, né? Tá. A farinha de linhaça. Isso, lembrando que a farinha de linhaça ela precisa ser triturada em casa, não compre linhaça triturada. E a minha sugestão é sempre pela marrom, porque a linhaça dourada às vezes ela tem um gosto bem desagradável. Não sei o que você acha. Eu acho a mesma coisa. É melhor triturar em casa por quê? Porque a linhaça ela tem ômega 3, né? E o ômega 3 ele é muito instável. Então, se você quer garantir o benefício do ômega, a farinha ela só aguenta triturada 3 dias no vidro escuro na geladeira. Uau, muito específico. É bem específico. Então, não comprem farinha de linhaça, comprem a semente, triturem em casa, né? E um pote escuro na geladeira 3 dias, 72 horas só. Ou tritura na hora, né? Ou tritura na hora, que é melhor ainda, né? E o psyllium? O psyllium ele é um tipo de fibra, é uma fibra solúvel. É o psyllium que dá essa textura para o pão low carb, né? Porque assim, o glúten, ele é uma proteína que é mágica, né? Ela cria bolhas, ela cria elasticidade. Então a textura do pão low carb, ela é potencializada por essa fibra, né? Então você consegue ter microbolhas, você consegue ter alguma elasticidade, não fica um pão esfarelento. E que pão bonito, né? Até a doutora Cristina comentou quando chegou aqui, né? Renata trouxe o pão low carb. O primeiro comentário da doutora Cristina foi que pão bonito. Meu Deus, a hora que ela abriu, roubou a cena. É verdade. Eu vou fazer pães melhores a partir de agora. É porque o segredo, né, assim, é você fazer a esponja de fermentação. A próxima vez que eu vier aqui, eu vou trazer a esponja feita, por favor. Tá? Então, qual que é a ideia? Você pega meia xícara de água morna, aí você coloca 2 colheres de chá de fermento biológico seco, não é fermento químico, e você tem que colocar uma fonte de açúcar mesmo, ou melado de cana, ou açúcar demerara, ou refinado, para que as bactérias, né, a levedura, ela possa consumir esse açúcar, para que você tenha essa esponjinha e depois você mistura, tá? E aí não precisa ter medo da questão do açúcar ou do melado também, né? Isso aí é uma colher de sopa que vai ser comida pela levedura, né? Então. Eu acho bacana isso, falar sobre os alimentos fermentados, porque a fermentação é que faz cair o carboidrato, né? Por exemplo, não pode uva numa dieta low carb, mas pode um vinho seco, porque é a fermentação da uva. Assim como não pode soja, mas pode tofu. Né? Então, esse melado ele vai ser fermentado. Não pode leite? Não pode leite, mas pode queijo. Né? Então, a fermentação faz cair o carboidrato. E aí, os produtos fermentados encaixam bem na dieta. Perfeito. A Renata costuma trazer o que ela faz aqui para consultar o doutor e é gostoso. As pessoas não dizem que é low carb, porque existe essa fama, né, doutora? Tem gosto de ovo, todo mundo fala, os nossos não tem. Não tem. É difícil quando você propõe, porque até na família da reportagem fala que a família toda é diabética, então quase que inevitavelmente você acredita que esse vai ser o processo natural, né? E cada vez mais cedo as pessoas vêm entrando já na história do diabetes, muitos já ali na referência do exame, pré-diabetes, né? E aí isso já dá um susto enorme. Como é quando você propõe esse novo estilo de vida alimentar para essas famílias, doutora? Eu falo que a gente tem que lembrar que elas estão começando, porque a gente que já está andado no low carb, às vezes tem uma tendência a achar que é fácil, né? Tem de tudo, assim, eu ouço pessoas, mas o que eu vou comer? Eu não vou comer pão. E tem gente que fica animado e já é uma nova perspectiva na vida.
Mas eu acho que o importante é você não perder o contato com o profissional que está te ajudando, para que ele possa te ajudar a vencer cada passo que aparece. As pessoas têm dificuldades muito variadas em aderir. Mas primeiro, acho que ela precisa acreditar que aquilo vai dar certo. Porque uma pessoa empolgada, eu falo que ninguém segura uma pessoa motivada, né? Uhum. Ela vai aproveitar uma coisa que sempre acontece, que é a adaptação do paladar. Não é que é gostoso, é ruim. Existe um negócio chamado adaptação do paladar, que se você der uma chance, isso sempre vai acontecer. Com tudo. Com tudo. Cafezinho sem o açúcar, por exemplo, sem o adoçante também, não é uma questão que não pode, mas a pessoa optou por tomar o café sem o açúcar, sem adoçar de maneira nenhuma, acostuma. A adaptação do paladar é uma coisa incrível, incrível. É assim, uma das coisas que mais me encanta nesse trabalho é observar a adaptação que o paladar sofre. É muito legal. Não é uma adaptação, mas esse costume, já desde a infância, que hoje muitas mães vêm fazendo, então de não oferecer o açúcar para a criança até os 2 anos, e aí não é que depois dos 2 anos liberou geral. Tem mães que vão segurando, enquanto for possível, elas vão segurando. É isso, fica com esse paladar. Acho bonito, né? Eu que gosto de doce, acho bonito quando a pessoa fala, ai, não tô com vontade de comer um doce agora. Né? Como a doutora Cristina falou, a única coisa que você pode ter certeza é quando você testa, né? Então, de repente, o que o paciente traz no retorno é que aquele alimento, aquele doce que ele achava uma delícia antes, ele achou muito doce, né? Porque é como se as papilas gustativas, elas tivessem um processo realmente de desbloqueio, né? Então, eu sempre costumo brincar, tem uma geleia de frutas vermelhas francesa, que antigamente, quando eu consumia, eu achava muito ácida. Outro dia eu fui comer a geleia e eu achei ela muito doce, né? Então, hoje, assim, eu realmente desenvolvi um reduzido interesse, né? A doutora Cristina, minha amiga há mais de 20 anos, ela sabe que eu sempre amei doce e tal. Eu não deixei de gostar, mas hoje alguns doces eu perdi um pouco o interesse. Legal. Né? Então eu acho que o paciente ele também pode se beneficiar disso, né? Eu sempre falo para o paciente, toma um sorvete de doce de leite hoje, de uma marca boa, e toma daqui 2 meses. Hoje ele é maravilhoso. Daqui 2 meses você sente lambendo um torrão de açúcar. E aí você vai preferir um chocolate, talvez um chocolate bem amargo, um sorvete de chocolate bem amargo, porque as outras notas ficam apagadas. Você sente o doce e apaga o resto. Se você quiser sentir coisa com mais explosão de sabor, vai ter que apagar um pouquinho o doce. Excelente. Agora, tem algumas alternativas no estilo de vida low carb que, assim, você não precisava nunca ter te apresentado a versão com açúcar. Por exemplo, a paçoquinha. Não precisava nunca ter apresentado, porque muito semelhante, né? É igual. É igualzinho a versão sem açúcar. E isso é maravilhoso, porque ela tem 8,8 gramas de carboidrato, né? Cabe um por dia? Ou você acha que é muito um por dia? Não, dá pra comer tranquilamente, porque eu não sei exatamente qual é a faixa que a doutora Cristina trabalha. Eu trabalho com 50 gramas de carboidrato por dia para a maioria dos pacientes. Lembrando que pela literatura de low carb, alguns estudos eles trazem até abaixo de 100 ou em torno de 130. Mas se a gente pensar que a Anvisa sugere pra gente 300 gramas de carboidrato por dia, é uma coisa insana, né? Nenhum diabético vai ter controle com 300 gramas de carboidrato. Então, se você pensar numa paçoquita de 8,8, dá para comer sim, com certeza. Notícia boa é que a paçoquinha de whey protein tem 3,4. É verdade. É mesmo? E também é gostosinho? Também é uma delícia, eu acho até mais gostosa. E é um industrializado, também compra? Sim. Ou a gente faz? Compra. O que dá pra fazer em casa é comprar pasta de amendoim 100%, colocar xilitol, mexer, e eu falo para os pacientes comerem com colherzinha de café, para durar bastante. Isso é uma paçoquinha meio que feita em casa. Excelente, excelente. Agora, buscar o controle do diabetes parece que é o grande desafio, né? Primeiro, é um grande susto, não um susto, mas dá um medo ter o diagnóstico ali do diabetes, porque o medo é que não tem cura, né? Então, não ter cura gera medo, de repente a possibilidade de depender de insulina, as pessoas não querem fazer isso crescer, tem muitas consequências de um descontrole nas extremidades, tem o famoso pé diabético, tem problemas na visão, ninguém quer sofrer com essas consequências. Agora, para não sofrer com isso tem que ter controle.
Sim, o desfecho é totalmente diferente quando você não tem ou não tem controle, né? As pessoas têm muito medo porque boa parte dessa geração, né, que está vivendo agora, viu muita gente amputada, cega. É verdade. Fazendo hemodiálise. Fazendo hemodiálise. Hemodiálise é um grande fantasma. Então, é uma doença bastante estigmatizada, né? Mas o controle faz, assim, fundamental diferença. Só que tem um segredinho. Tem que controlar desde o começo, porque existe uma situação chamada memória metabólica, que se você não controlar durante anos, depois boa parte das coisas você perde a chance de evitar. É mesmo? Então desde o começo. É um problemão, porque não é uma doença silenciosa também? Tem gente que já tem há anos o diabetes e não sabe. Sim, infelizmente é uma doença silenciosa, só que dá para dar uma grande dica, assim. Legal. Se você está tendo aumento de cintura abdominal, principalmente em pessoas que têm na família diabetes, a chance de você começar a ter síndrome metabólica é grande. Então, você não precisa ficar esperando. Você pode, pelo menos uma vez por ano, fazer os exames, né? Porque, via de regra, em quem tem na família e começa a ganhar gordura abdominal, a síndrome metabólica, que é o primeiro passo do diabetes, vem, né? Você falou do exame. Aí a pessoa fez o exame e a gente olha muito o valor de referência, né? No valor de referência, deu alto demais. Diagnostica por um exame só, tem que repetir, porque o grande erro, eu acredito, né, que a maioria das pessoas corre o risco de fazer, é não voltar. Você pede o exame, eu vou lá no seu consultório, você me pede os exames, eu faço, e eu me contento com o valor de referência que o laboratório me dá, e eu mesma quero avaliar o meu próprio exame, não volto para você. Depende em que nível tá, né? Muitos pacientes vêm em pré-diabetes, né? Abaixo de 126 de glicemia. Quando me aparece lá uns 150 de glicemia em jejum, com certeza o paciente está diabético, mas hoje em dia é muito comum a gente pegar o paciente em pré-diabetes, né? É uma situação que, bom, eu sou uma endocrinologista que acredita muito em mudança de estilo de vida, então essa zona é onde ele vai decidir se ele vai ficar diabético ou não, né? E a alimentação tem um papel fundamental. Então, esse paciente não tem diagnóstico ainda, ele vai decidir, ele vem com 110. Perfeito, legal isso. Você também dá a possibilidade. Tem médico que é taxativo. E te coloca ali no 126 é o número, tá no né, limite que define, né? Mas não tem muita diferença de um 115 para um 130. Tem insulina também, né? Eu acho que assim, infelizmente, pelo menos, né, pra gente na nutrição, às vezes a pessoa vem com o exame de um médico que não pediu insulina, às vezes a insulina tá alta já, mas a glicose tá normal. Sim, mas você já mostra que você tem algum grau de resistência insulínica. Perfeito. Né? Então, às vezes a pessoa perde 2, 3 anos que ela já poderia estar mudando o estilo de vida e alimentação, só que ela espera chegar no 150 para fazer alguma coisa. Então, isso chega muito pra gente no consultório do nutricionista. Às vezes a queixa maior é o peso, a gente já vê que a pessoa tem síndrome metabólica, a gente fica preocupado, mas a pessoa não, ela só quer emagrecer, né? Então, emagrecer é uma grande força, com né? certeza, Ajuda. se ela perde peso, ela diminui o fator de risco. Agora, essa é a parceria perfeita, Com endócrino certeza. e nutricionista. Endócrino que segue a linha low carb, né, Dê? Porque não é tão simples assim, né? Hoje, como nós não temos ainda, né, por exemplo, sei lá, Sociedade Brasileira de Diabetes, a gente ainda não tem, né, esse suporte dessa sociedade. Se o endócrino do paciente não é low carb, você fica cheio de dedo para dar orientação. Né? E tem acontecido uma coisa interessante, endócrinos têm mandado para mim, não só a doutora Cristina, mas tem outras médicas também, porque perceberam, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tinha uma glicada de 8, em 3 meses ela foi para 6,2, nem com toda a medicação, né, low carb. Então, aí essa médica começou a me mandar um monte de pacientes, né, porque é uma alternativa, só que não é uma coisa já, né, que a gente chama de mainstream, não é o que está para todo mundo, infelizmente. E aí também cada organismo vai reagir de um jeito, e as escorregadas na low carb, a gente já falou tanto do emagrecimento, né, em outras ocasiões, mas é que pro diabético nunca, não tem exceção, me parece que não pode ter exceção, que o preço pago lá na frente não é 1,2 kg. É muito alto, é muito mais alto. Porque aí eu acho que a doutora Cristina pode falar bem melhor do que eu, mas assim, a parceria do nutricionista e endócrino, ela vai envolver mudança de medicação também. Então aí a médica dá um voto de confiança.
confiança. Tira 1, 2 remédios porque a pessoa está fazendo dieta, ele para, sobe tudo de novo. Né? Então, já a gente fala sobre como que é esse retorno. Então, como é que essa avaliação vai sendo feita, essa conversa entre vocês, porque o paciente não pode sumir, né? Porque ele recebeu a tua orientação, de repente ele decidiu não seguir mais a low carb, contar caloria. Tem remédio, por exemplo. Exatamente. Já você fala, porque o nutricionista também tem essa função de estimular, né? Existe um compromisso muito grande, às vezes, do paciente com o nutricionista, e eles passam um pouquinho mais o retorno dele com o endócrino, e aí isso pode perder o timing da coisa, né? Exatamente. Já a gente fala sobre como é que isso funciona. Antes da gente ir para o intervalo, vou convidar a dona Eliana para dar uma super dica do Shopping do Povo. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. No próximo bloco, as minhas 2 especialistas continuam aqui explicando tudo para nós sobre low carb no tratamento do diabetes. Até já! Nós estamos de volta. Hoje eu estou muito bem acompanhada. Eu tenho um time de especialistas aqui para falar sobre o low carb no tratamento do diabetes. Quem tira as nossas dúvidas é a nutricionista Renata Gildice e a médica endocrinologista doutora Cristina Fará. Está explicando tudo para nós, nos ensinando. Eu falo que a gente aprende junto aqui no Consulta ao Doutor, e você pode participar ligando para casa, era operadora 11 3337 5886. E também nas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, vai lá no meu Instagram que eu tô te esperando, @Denise Luque. Recebi uma pergunta da telespectadora, ela manda por mensagem particular, aí eu não falo o nome dela. Ela conta que é diabética do tipo 2, está obesa, estava fazendo low carb, mas a médica trocou pela dieta cetogênica. Ela te pergunta qual é a diferença de low carb e cetogênica e te dá uma informação que usa a medicação para o diabetes. Conta que está muito difícil seguir a dieta cetogênica. Ela deu várias dicas aí. Então, a dieta cetogênica é um tipo de dieta low carb, mas é o que a gente fala de very low carb. É muito baixa em carboidrato, cerca de 20 gramas por dia. Claro que vai dar um mega resultado para emagrecimento e para o diabetes. Você está indo na raiz do problema. Mas o que eu acho é que não tem necessidade. Se ela fizer uma dieta low carb com 50 a 70 gramas de carboidrato, já vai muito bem e tira o componente que ela falou. Está muito difícil. Então, a gente sempre fala, né, se o ótimo virar inimigo do bom, o paciente não faz nada. Então não tem necessidade, né, de você não comer fruta nenhuma, de você não comer só vegetal de muito baixo amido, de você não poder fazer uma receita. Aí a vida fica muito chata. Basicamente planta, bicho, ovo e a planta meio que salada só. Então dá resultado, mas eu acho que não tem necessidade. A questão da medicação, se o paciente diabético está usando do tipo secretagogo, que é toda uma classe de medicamentos para diabetes, ou se ele está usando insulina, né, esses dois, secretagogo e insulina, a melhora é tão intensa, tão intensa, tão intensa da doença, que se o médico não tiver antenado, ou não foi ele que prescreveu a dieta, o paciente vai fazer hipoglicemia grave. Então tem que combinar até o dia de começar a dieta com redução drástica da medicação. Isso é legal falar para você ver como a dieta tem um efeito maravilhoso. Começou hoje, vai reduzir muito hoje, senão ele tem uma hipoglicemia severa. Por isso que a parceria vai muito bem. Ela tem que conhecer qual é a linha da nutricionista. As pessoas não fazerem por conta, tá, Dê? Porque assim, uma pessoa que não tem diabetes, faz uma dieta low carb por conta, ela tem vários problemas que a gente vê quando o paciente vem pra gente, né? Às vezes a pessoa fica com o intestino preso, ela tem náusea, tem um monte de coisa. Agora, se ela for diabética, nem pensar. Porque ela vai tomar essas classes que a doutora falou e aí ela vai ter uma hipoglicemia severa e não dá tempo, né? Ela vai realmente pode morrer, né? Pode morrer. Tá, então não dá. Não dá. No low carb, então você falou do low carb e very low carb, eu achei sensacional, porque realmente na cetogênica é muito baixo o índice, a quantidade de carboidrato, e você contou que não há necessidade. Agora, para emagrecer, e hoje todo mundo compartilha a vida na internet, né? Às vezes você acompanha alguém, naquela semana a pessoa decidiu que ela vai fazer, ela vai entrar em cetose, ela vai fazer a cetogênica naquele dia, mas
a gente acredita que ela esteja em dia com os exames dela, que ela tenha um time de especialistas acompanhando e que ela possa fazer isso. A gente acredita, né? Que ela pode fazer isso. O diabético não pode se aventurar desse jeito, porque o remédio vai mudar, a dose vai mudar. E ele tem que te ver, doutora, de quanto em quanto tempo você acredita? Então, aí depende. Hoje em dia nós temos muita tecnologia em diabetes. Então, a maior parte dos medicamentos para diabetes não causam hipoglicemia. Esses a gente não precisa fazer ajuste. Na verdade, a gente faz ajuste para baixo porque o paciente melhorou demais. Então, não é porque ele tem hipoglicemia, porque ele melhorou tanto que ele vai dispensando um ou outro medicamento. Mas ainda tem muita gente usando os tais secretagogos e a insulina. E esses pacientes, sim, eles correm risco de vida. Se ele está comendo 300 gramas de carboidrato por dia, passa a comer 20, ele tem uma hipoglicemia severa. Aí a frequência depende como está o controle dele, né? Paciente que está descompensado precisa vir às vezes a cada 15 dias no consultório. Já você me fala o que é o controle, porque o paciente em casa acompanha ou furando o dedo ou com aquele aparelhinho que escaneia no braço, que também é maravilhoso. Já vocês me falam qual o número que é esse controle, o que representa para o paciente, porque a gente já entendeu também aqui à frente do consulta que o maior problema é essa variação também. Sim. Né? Já você me fala o que é o ideal. A Adriana está na linha, fala conosco de Santo André, aqui em São Paulo. Oi, Adriana, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda ao Consulta ao Doutor, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Pois não, eu desde 2012 estou tratando a diabetes como tipo 2. Tá. Há mais ou menos um ano eu descobri que a minha diabetes é tipo LADA. Só que assim, eu tomo Forxiga, tomo Janulete, tomo insulina rápida e a regular. Mesmo assim, a minha diabetes, ela acorda sempre acima de 350. O médico falou que é de fundo emocional. Esse tipo de dieta ajudaria a controlar mais a minha glicemia? Boa sua pergunta, Adriana. Obrigada pela participação. Doutora. Com certeza ajudaria. Eu acho que ajudaria demais. Ela tá com uma dose de insulina, viu, Adriana, que precisa ser revista, né? Esses níveis de glicemia estão muito altos. O LADA, ele nada mais é que um diabetes tipo 1 de início tardio, de início numa faixa etária mais alta, né? Com 25, 30 anos, mas é um comportamento de tipo 1. Então precisa rever essa dose de insulina, eu acho que deve estar baixa, mas uma dieta cetogênica não precisa, uma dieta low carb vai diminuir a necessidade de insulina, mas ajuda sim. Ela fala que acorda, né? E acorda com 350 aí, o número, né? Na ponta do dedo. E uma das grandes queixas, e à frente aqui, até conversando com você no programa, já recebemos várias perguntas que o grande problema é à noite, às vezes o diabético querer buscar a comida ali. Fazendo low carb, ela conseguiria manter esse número mais baixo? Como que é? É que eu acho que a primeira coisa que ela precisa fazer, como a Cris falou, é mexer na dose de insulina. De repente ela precisaria de um esquema de múltiplas doses, até sair dessas faixas mais altas, sim, né, Cris? Porque não adianta a gente diminuir tudo, sendo que ela não está suficientemente insulinizada no início. Pode ser que depois até dê para reduzir. Mas eu sempre falo isso quando o paciente me procura com esse tipo de comportamento. Porque às vezes não adianta só a dieta low carb, você precisa rever o esquema de medicação. E obviamente que a gente na nutrição, a gente não tem qualificação para fazer isso. Por isso que a minha sugestão sempre, você quer fazer a dieta low carb, você tem que procurar um endócrino que, né, acolha esse tipo de necessidade. Porque o que acontece é a pessoa volta no consultório do endócrino e ele fala que não é para fazer isso. Né? Te procura primeiro, às vezes. Sim, me procura às vezes, sei lá, assistiu aqui no programa, me procura sem passar no endócrino low carb. Aí E se ele não recomenda, provavelmente ela não vai fazer, não vai seguir a dieta e não vai ter o resultado maravilhoso que a gente já viu, né, que é possível alcançar. E também, eu acho que a Cris pode falar também melhor, é que às vezes a grande motivação do paciente é a retirada da insulina, só que às vezes não dá para tirar a insulina, né? Ela precisaria ter pelo menos um esquema basal, uma insulina de ação mais prolongada, né, para ela poder ter, né, uma reorganização do seu metabolismo para ela poder se beneficiar, porque a pessoa tira a insulina por conta própria e faz a low carb, pode ser que esse negócio não dê certo, né?
O que é controle? Que número que é um controle? Então, a pessoa que está, que a gente fala se está controlado, está compensado, se o diabetes está compensado, a pessoa fala sim, porque de repente dá sempre o mesmo número ali, né? Mas às vezes não atingiu o controle. O que é controle? Então, um dos parâmetros é a hemoglobina glicada, né? Só que a gente divide os pacientes que são rígidos, que não tem muita fragilidade, paciente jovem, que não infartou, que não tem insuficiência renal, você pode ser mais agressivo. Então, tem que ser abaixo de 7 de hemoglobina glicada. Um paciente que tem risco de hipoglicemia, você não pode controlar tão ao pé da letra, porque se ele fizer hipoglicemia, ele vai ter desfechos piores. Então, um paciente que já infartou, que é muito idoso, que tem risco de queda, que tem doença renal, a gente fica um pouquinho mais elástico, por volta de 7,5, 8 de hemoglobina glicada. Isso vai dar, em média, uma glicemia de jejum abaixo de 120, em torno de 100, e uma glicemia 2 horas pós-prandial perto de 140. Né? Isso é um paciente bem controlado, né? Mede quando? Acordou, mediu? Então, depende, são basicamente 6 horários, que é imediatamente antes e 2 horas após as 3 grandes refeições do dia, o que vai somar 6 horários. Mas não precisa picar 6 vezes por dia. Se ele está bem controlado, ele pode fazer 1, 2 vezes por dia, ou 1 vez por dia, ou passar dia sem fazer. Mas se eu estou mexendo muito na medicação e quero ver daqui 15 dias, quanto mais ele fizer, melhor. Nesses períodos curtos tem que fazer um monte de destro. E aí é legal usar o aparelho Bluetooth, porque não precisa ficar picando o dedo. 14 dias, né? 14 dias dura o chip, né? Tem que trocar. O pedezinho depois tem que trocar, né? O produto, ele é caro, né? É um investimento que se faz, mas você imagina o diabético aí de anos que fura a ponta do dedo 6 vezes por dia, que às vezes precisa. É um alívio, né? Mas é bacana que o aparelho, ele é o mesmo do convencional, ele aceita fita. Então, se está muito pesado financeiramente, você pode intercalar. Você pode usar um tempo com fita e depois colocar o... Excelente, excelente. Acho que vale... E testa a resposta também aos alimentos, sim, né? Às vezes legal. A pessoa, ela não consegue se conformar que banana é um negócio que é complicado para quem faz low carb e é diabético, porque eu amo banana. É só você comeu a banana, você mede, você vai ver. Tem 26 gramas de carboidrato de alto índice glicêmico. Aí eu sempre falo pro paciente, olha o número então, né? Porque aquele low carb é a moda da casa, ele não funciona de jeito nenhum. Eu adoro quando né? você fala low carb é a moda da casa, porque é o que a maioria das pessoas quer fazer. É verdade. Mas a gente tem gratas surpresas também. Tem um médico que trabalha muito com low carb, ele até tem um podcast, a Renata conhece. Ele comeu hummus, né, que é a pasta de grão de bico árabe, que vai tahine, que é um óleo e tal, e ele estava com o monitor de glicose implantado e não aumentou. Provavelmente porque... Falou que a farinha de grão de bico também não aumentou. Né? Então a gente tem umas gratas surpresas. Sim. Quem testa, né? Então não é todo mundo que não poderia comer um hummus no low carb. Sim. Agora, para fazer esses testes, a pessoa tem que estar bem, né? Sim. Tá bem para fazer esses testes. Não tente fazer isso em casa, né? Assim, quando a pessoa tá descompensada também Olha, mas já tá testando muito. Eu vou dizer que os pacientes fazem testes muito piores em casa todos os dias. Vou continuar aqui falar do coco, porque até nós falamos do pão, você falou do cheiro de ovo, que é uma grande questão que as pessoas falam, porque o ovo é a base do low carb, né? É a base principalmente pelos poderes gastronômicos do ovo, né? Assim, ele dá liga, ele tem uma gordura, ele tem a proteína, então na verdade o ovo ele é o grande ingrediente low carb e ele não produz insulina, né? Agora, para quem gosta de coco, também pode ser um grande aliado, é isso? Com certeza, porque ele pode ser usado como farinha, né? Então, às vezes a pessoa fala, mas farinha de amêndoas é muito caro. Mas, por exemplo, tem um bolo que eu até já trouxe aqui, que é chocolate com coco, que o coco ralado é a base, né? Então, dá pra usar muito, assim. E aí, se a gente comprar do saquinho, que vem pronto... tem que ser sem açúcar, tá? Sem açúcar. Sem açúcar. Ele vem escrito úmido e adoçado. Eu falo para vocês, se você fechar o olho e pegar, a chance de vir um úmido e adoçado é maior. O coco seco ralado. Coco seco ralado. Não pode ter açúcar. E sempre conferir o rótulo, né? Lembrando que, assim, o produto low carb, ele sempre tem que ter, por porção, um valor
inferior a 10 gramas de carboidrato. Passou disso já, né? Água de coco não é low carb. Ontem um paciente me mandou essa pergunta: posso tomar água de coco? Não, porque é um carboidrato de alto índice glicêmico, é uma água com açúcar, né? Ah, mas o coco pode, mas o coco não tem carboidrato. A carne do coco, a polpa do coco não tem, a água de coco tem. E sobe rápido. Eu sempre falo aos pacientes, decora, o coco não pode a parte doce, o açúcar e a água. O resto pode tudo. Açúcar de coco também não. Também não, que também muita gente acha que é low carb. Não é, tá? Tem muitas pegadinhas. Agora, uma coisa que eu acho fundamental é destruir também, porque vocês também vão ao mercado, checam os rótulos, vocês também sabem, surgiu uma marca nova, um produto novo. Vocês também sabem, vocês podem avisar, olha, tem essa marca, tem essa marca, tem essa marca, todas liberadas, isso pode. Eu vou sacando as embalagens da gaveta, isso ajuda, gente, porque dá uma visualizada, não são produtos que a gente habitualmente compraria, né? Então, assim, eu faço, né, vou lotando a gaveta, tiro foto, porque isso para mostrar. Os produtos, eles não são todos iguais. Por exemplo, os iogurtes, né? Às vezes para o paciente é a mesma coisa, só que um tem 5 de carboidrato, outro tem 30, né? Ah, mas é igual. Não, não é. E assim, a gente acredita que é um desrespeito com o consumidor a maneira como a informação nutricional é apresentada. No caso do iogurte, é no entorno, assim, é impossível você visualizar. Tem que levar uma lupa, ou então tem até aplicativo, né? Tem aplicativo de lupa para aumentar. Isso, porque realmente é difícil. Às vezes a impressão não está muito boa. Eu já fiz falta aqui com a leitura de rótulos. E engraçado, eu tive que ficar escolhendo. Eu fui comprar alguns produtos, eu tive que ficar escolhendo, porque você compra uma bolacha ou uma torrada e bem no lugar onde está escrito a informação mais importante é onde dobrou, onde falhou a impressão, né? Então, com certeza, isso é bem complicado e vocês estão por dentro de tudo. Falou do coco, tem como não deixar muito acentuado o gosto do coco? Para quem não gosta e vai usar? Fica gosto, né, de coco. Principalmente a farinha de coco, porque ela é uma farinha super barata, mas é uma farinha, não sei, Cris, o que você acha? Mas eu evito de usar, porque eu acho que eu gosto de coco, mas eu não gostaria de um pão com gosto de coco, por exemplo. A não ser que você queira fazer um pão com carne de coco, né? Que aí existe. Mas quem gosta de coco vai gostar, né? Precisa ver se é agradável para a pessoa. Agora vamos lá, o paciente chega, doutora Cristina, e fala assim, olha, o negócio é o seguinte... No jantar, eu já entendi que também tem que dar uma maneirada. Às vezes a pessoa não janta, passa longo período sem se alimentar, mas não abre mão, mesmo que seja pouquinho, de arroz e feijão. Tá fora do low carb? Não, a gente tem que... Eu falo que individualizar é você ajudar o seu paciente a vencer a dificuldade dele, que não é do vizinho, né? Vamos ter que combinar as porções, porque, por exemplo, tem também... pacientes que precisam perder pouco peso ou que estão na manutenção. Agora, se eu pego um diabético descompensado, eu vou tentar convencê-lo que aquele arroz feijão realmente faz um impacto muito grande no tratamento. Está com 200 de glicemia de jejum. Difícil encaixar um arroz feijão. Esse diabético descompensado, provavelmente ele está obeso? Provavelmente. Às vezes, até, eles vêm... Eu falo que quando vem magro é pior. Porque a descompensação é tão grande que às vezes a pessoa está sofrendo consopção. Está emagrecida. Né? A nossa telespectadora falou que está com 300 de glicemia. Quando o paciente começa a ter níveis assim, ele começa a emagrecer. Faz xixi, derrete, entra em consopção. Então, esses são até mais graves, né? A gente vê... Tá obeso, você tem onde mexer, né? Ele precisa da perda de peso. Não, eu acho que é até legal a gente comentar, né, Cris, que assim, que esse paciente com esse perfil, ele vem com uma fome absurda, ele tem uma fome que nada resolve. Então, quando ele imagina que ele vai ficar sem arroz e feijão, só que é o contrário, né? Enquanto ele estiver acima de 300, ele vai ter uma fome louca e vai continuar perdendo peso. O difícil é você conseguir convencer essa pessoa a respeito disso. De repente, ela vai reduzir o carboidrato, ela vai ter uma redução dos seus níveis de glicose e a sua fome vai diminuir. Então, tem que acreditar na gente, tem que dar um voto de confiança, né? Porque não dá para pautar pela fome que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Porque realmente é uma fome fora do padrão, né? E o arroz feijão e o pão é muito central na alimentação do brasileiro, né? Eles acham que eles vão ficar miseráveis se ele não comer isso. Né? E nem todos os países, a maior parte dos países não come arroz, né? Tem isso. E é o que a Renata falou,
esse diabetes descompensado dá uma fome absurda. Se ele se entope de arroz e feijão, se tirar isso, ele acha que ele vai morrer. E na verdade é o contrário mesmo. A fome absurda é da piora da diabetes. Se ele melhorar, se ele fizer dieta low carb, essa fome vai regredir. Tem telespectadora na linha, vamos falar com a Maria do Carmo, de Nova Soure, na Bahia. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Oi, boa tarde. Eu te amo assistindo esse programa todo dia. Obrigada, querida. É um prazer ter a sua confiança, viu? Tá, eu te amo, você é linda, eu te amo. Obrigada, fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Então, é que eu morava em São Paulo e o médico falou que eu tava com diabetes, não, como é que fala? Pré. Tá. Aí ele me tirou tudo. Eu como arroz integral, aí eu mandou eu usar adoçante, aí eu peguei e comecei a usar o açúcar demerário. Tá. Mas eu fico bem, eu não estou sentindo mal, não sou gorda, sou mais ou menos. Então, mas eu estou bem. E por acaso você já fez um outro exame para saber se já melhorou, se reduziu? Já, eu faço sempre. Inclusive, vou fazer amanhã aquele colesterol total, né? Tá. Pra ver como que eu tô. Tá bom. Obrigada, Maria do Carmo. Eu fiquei muito feliz com o seu carinho, viu? Muito obrigada a você e o pessoal da sua cidade aí, Nova Soure, na Bahia. Como é que a gente ajuda a nossa telespectadora? Olha, eu acho que ela já deve ter melhorado, considerando o padrão que ela deve ter iniciado, né? Uhum. Ela disse, pelo que eu entendi, que está comendo arroz integral, né? Trocou pelos integrais. O açúcar, ela trocou por um outro tipo de açúcar, mas não pelo adoçante, me parece, né? Ela está usando açúcar demerara, né? Então, o ideal era tirar esses elementos, né? O açúcar demerara é um açúcar, então ela poderia usar um adoçante convencional qualquer para o dia a dia, como por exemplo a sucralose, o adoçante que ela preferir, né? A gente usa bastante sucralose. E o xilitol, o eritritol para culinária, né? Daí já estaria resolvido um grande problema. Açúcar demerara não dá para diabético, não dá. Arroz tem um índice glicêmico muito alto, um valor nutritivo baixo. Não é um alimento que compensa na dieta da maior parte das pessoas, quanto mais de um diabético. Mesmo integral. Mesmo integral. É um pouco menos pior. Mas para um diabético não é uma coisa legal para encaixar. Aí vai precisar ver se for uma questão de sobrevivência emocional, ela comeu arroz, conseta-se todo o entorno e deixa o arroz e combina com ela, vai conscientizando cada vez mais, né? Mas tem o arroz de couve-flor, que seria muito melhor, né? Eu acho que o problema, né, que eu vejo é que muitas vezes a pessoa acredita que o demerara é melhor do que o refinado. Não é nem o demerara, nem o mascavo, nem o orgânico. Por quê? Porque eles são compostos pela mesma coisa, que é frutose e glicose. E a frutose, ela é super tóxica para o fígado, a pessoa que já tem algum grau de gordura no fígado. Então, assim, não adianta fazer essa troca sem você ter um prejuízo, porque você vai continuar tendo uma elevação da glicemia, não é legal. Então, uma coisa é você trocar pelo demerara sabendo que não é legal. Outra coisa é você trocar pelo demerara achando que é bom. Não é. Até tem um fator confundidor pior, que tem açúcares que têm menor índice glicêmico, como é o caso do agave. Açúcar de coco, agave. Por ter mais frutose, só que é tóxico para o fígado. Então a pessoa acha que está fazendo uma coisa legal e na verdade está piorando. Né? Bom, eu recebi uma pergunta aqui de um profissional, um especialista que vem aqui ao programa também sempre que pode. Eu adoro saber que os meus convidados, os especialistas da área da saúde, os médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, os dentistas, eles também assistem aqui ao programa. A pergunta dele foi a seguinte: como lidar com tanto modismo e as fake news? Na área de vocês é o que mais tem, né? O que mais tem. Boa Difícil, pergunta. Né? Assim, a gente precisa estudar um pouco, né? Precisa entender um pouco de evidência científica. Os estudos são muito diferentes, né? Tem os estudos duplo cego randomizados, que são padrão ouro para evidência científica. Tem os estudos observacionais, que são ótimos para levantar hipóteses a serem testadas, mas que não podem estabelecer relação de causa e efeito. Então, você tem que saber um pouco ler estudo científico. Mas hoje nós temos, não sei se a Renata concorda, muitos profissionais bons disseminando isso, né? Tem podcast,
tem sites muito bons de profissionais antenados que fazem esse trabalho de triagem, entregam no Instagram, né? tudo mastigado. E aí você entra, você lê o trabalho científico in loco, na hora que sair. Eu acho assim, eu sempre falo isso com a Cris, né? Eu tenho estudado mais nos últimos 2 anos do que nos últimos 20 como nutricionista. Com certeza. Né? É muito rápido hoje, com certeza. né? Então eu acho que assim, a evidência científica, a força da evidência, né? Então às vezes você vê, por exemplo, numa televisão que não tem o seu cuidado, né, na hora de trazer os profissionais, às vezes, sei lá, tem um estudo lá, como uma paciente minha compartilhou comigo que o pão emagrece essa semana. Aí mostrou lá, pão francês, estudo mostra que pão emagrece. Aí assim, fica difícil, né? Então já começa assim, o jornalista não lê e dissemina, e aí o próprio telespectador ou a pessoa na rede social, ela já compartilha sem ler. Né? Então hoje acho que a fake news na saúde é muito isso, é o compartilhamento, tanto que esse profissional que eu sei que a Cris está se referindo, ele lê o texto, né? E ele interpreta de uma forma mais assim condizente. Então você pega, estudo falou que o pão emagrece, tá, mas quantas pessoas participaram, qual foi a intervenção, foi um estudo randomizado, não teve nada disso. Então, acho que hoje a low carb está saindo dos porões, né, literalmente, aqueles estudos que foram encaixotados na década de 60 e tal, trazendo à luz com estudos novos, né? Eu acho que um caso muito legal para a gente mencionar aqui é aquele grupo americano de Facebook com 2.000 participantes, eu não sei se alguém já falou para vocês aqui. Type 1 Grit. Né? Exatamente, que é um grupo de Facebook que os pacientes com diabetes tipo 1, eles resolveram abandonar o tratamento convencional do médico e adotaram a low carb como estratégia. E a glicada deles caiu abaixo de 6, né? 5,8 é a média de glicada. E aí os profissionais, né, de low carb dos Estados Unidos passaram a ter o interesse. Então isso foi trazido à luz. Já você me conta se algum profissional, uma equipe apoiou esse grupo. Sim. Já você me fala como é que aconteceu isso. Eu preciso ir para o intervalo. O bate-papo está muito interessante. Hoje a notícia corre rápido, né? E eu acho que a gente precisa eleger os profissionais. Você escolhe os profissionais que você vai seguir, né? Sim. Tanto nas redes sociais quanto aqueles que você vai dar a oportunidade e a chance de cuidar de você. E aí precisa confiar. Sim. Precisa confiar. Porque de uma forma crítica, né, Dê? Perfeito, começou a falar besteira, já não... Perfeito. Né? Já você me conta como é isso também no meio de vocês, né? Como é que as portas se abrem para outra informação e outra possibilidade, tendo em vista que durante muito tempo, né, Renata, os médicos não enxergaram com bons olhos o estilo de vida low carb. O que hoje a gente tem a sorte de ter a doutora Cristina Fará, que é totalmente inclinada para o estilo de vida low carb. No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta e hoje com a mesa recheada de coisa boa que a gente tem que aprender até em casa, né? E eu converso com 2 especialistas maravilhosas, doutora Cristina Fará, endocrinologista, doutora Renata Gildes, nutricionista, explicando tudo para nós sobre o estilo de vida low carb no tratamento de diabetes, como ferramenta para reduzir medicação, para ajudar na qualidade de vida de quem tem diabetes, evitar uma série de problemas que a longo prazo, né, e com o tempo podem acontecer. Você que está em casa pode ligar para cá e fazer sua pergunta, 0 operadora 11 3337 5886. Também pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, vai lá no meu Instagram que eu estou te esperando também, @Denise Luque. Antes da gente voltar para o nosso bate-papo, a gente falava das fake news, né, do que precisa ser evitado, como é que as portas também se abrem para a informação que é bacana, informação que é verdadeira, como é que os médicos acolhem isso, tendo em vista que nós passamos um tempão, aí vocês até completaram até hoje, né, low carb não é visto com bons olhos para alguns médicos, né, por alguns nutricionista médicos. Também. Nem por nutricionistas, é verdade, é verdade. E aí cada especialista vai seguindo a sua linha
e meio que fecha a possibilidade de outra ferramenta. Porque uma paciente minha, ela faz nutrição, uma paciente que ela tem acho que 47 anos, ela começou a fazer nutrição agora e ela falou que a professora dela do curso de nutrição nunca tinha ouvido falar em low carb. Fala assim, meu Deus, que planeta a pessoa vive, né? Assim, onde mora? Porque não é uma pessoa leiga, né? Então, assim, eu acho que você pode não adotar essa linha de trabalho, mas você ignorar totalmente, né? Não tem como. Tem gente que não vai bem, tem gente que não consegue, mas quem consegue tem excelentes resultados. Isso a gente já sabe. Para emagrecer, para ter qualidade de vida. Para esteatose hepática, né? Uma das coisas que você tem uma mudança de padrão do fígado. Então é muito legal, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aprender junto a fazer um pão de frigideira low carb. Quem gravou esse pedacinho aí a mais da matéria foi a Jéssica Nunes. É de frigideira, é super fácil, tem recheio, parece gostoso. Vamos ver. Então, Jéssica, o que o pessoal tem mais dificuldade para começar low carb é falta de pão. Então eu vou ensinar um pãozinho bem fácil, de frigideira, barato, todo mundo pode fazer sem segredos. Uma colher de sopa de farinha de amêndoa ou farinha de qualquer outra oleaginosa, uma colher de sopa de farinha de linhaça, uma colher de psyllium, que é uma fibra 100%, uma colher de sopa de queijo ralado, que é opcional, um ovo, uma colher de sopa de cream cheese, pode ser requeijão, pode ser creme de leite. Aqui temos uns temperinhos verdes, que são orégano, uma colherzinha de café de fermento em pó, o químico, uma colherzinha de café de sal e as sementes que são opcionais também, que eu gosto. A gente dá uma batidinha no ovo, a gema com pele e tudo, não tem segredo. E vai misturando todo o resto. E agora o cream cheese. Quem gosta também do kefir, aquele kefir de leite, que é um probiótico, pode usar o kefir também nessa receita. E agora, ó, fermento, sal e um temperinho que você gostar. Não é necessário tempero, só se você quiser. O próximo processo é você escolher a boca mais baixinha, de fogo mais baixinho que você tiver. Se você não tiver essa gradinha que eu coloco, chama gradinha de Richaud, que você compra em qualquer loja de utilidades, é só você colocar uma grade em cima da outra do fogão assim, para o fogo ficar bem baixinho. Eu vi que você já colocou um azeite, isso mesmo? Eu pincelei um pouquinho de azeite, pode ser manteiga também, se você preferir, banha, que são as gorduras boas que a gente usa na low carb. Deposita essa massa aqui na frigideira. Vou jogar umas sementinhas por cima que eu acho que dá todo um charme. Tampa, importante deixar tampado. E agora a gente vai esperar cerca de 2 minutinhos de um lado, 1 minuto do outro, quando virar. Para o recheio, vamos utilizar um tomate picado com uma pitada de orégano e 50 gramas de mussarela. Depois disso, o pãozinho volta para a frigideira para dar aquela derretida no queijo. E aí, meu amigo, minha amiga, é só se deliciar. Saboroso demais! Adorei, parece muito gostoso mesmo. Essa hora vai dando uma fominha já, né? Deu vontade. E aí tem que colocar a mão na massa mesmo, né? Tem, precisa ir pra cozinha. Deu pra ver, é muito fácil. É muito fácil. Você tem a opção dessa receita que carinhosamente a Jéssica Nunes pediu para nossa entrevistada fazer. E tem o pão low carb que a Renata trouxe aqui, nossa nutricionista, que ela também compartilha com a gente. Esse pão eu já postei muitas vezes na receita. Né? Esse pão é muito fácil. O segredo dele é você fazer esponja de fermentação. Tá. Porque senão não dá certo. Então você pega meia xícara de água morna, não pode ser quente. Aí você coloca 1 colher de sopa de açúcar mesmo, ou melado de cana, que eu faço com melado, fica mais gostoso. E 2 colheres de chá de fermento biológico seco. Aí você mistura, deixa no lugar quentinho, geralmente eu deixo dentro do micro-ondas. Aí ela fica espessa, né? Fica em torno de 10 minutinhos, fica um creme espesso. E aí você bate os ovos, nessa aqui eu coloquei 3 ovos batidos, 1,5 xícaras de farinha de amêndoas, meia de psyllium, mais ou menos uns 20 ml de azeite de oliva, sal. Aí você coloca esse fermento aí já cremosinho e coloca numa forminha
de silicone untada com azeite. Aí se você quiser colocar, por exemplo, aqui nesse caso eu coloquei amêndoas laminadas, mas eu costumo fazer também com alecrim e sal, né? Aí fica a critério. Você usa bastante esse estilo de forma? É porque eu acho que ela cabe direitinho e você consegue cortar as fatias, porque esse bolo ele é muito esse pão ele é muito perecível. Tudo low carb é muito perecível. Tudo low carb é perecível, principalmente se vai coco. Então o ideal é você cortar as fatias e guardar individualmente no freezer, na geladeira, depois você descongela de um dia para o outro e passa. Eu comprei até recentemente uma torradeira que eu não tinha, você põe na torradeira, fica com aqueles vincos lá, uma delícia. O que é uma porção? Então, para tomar o café da manhã, o que eu posso comer? É uma dessa. Um dedo? Um dedo. Ótimo. Tá. Porque também não pode comer isso à vontade, né? Porque tem carboidrato. É um erro, doutora. O pessoal acha que, ai, que legal, a minha endócrina é super favorável ao estilo de vida low carb. Significa que não tem muita regra, não tem muita medida. Não é assim, né? Na verdade, a medida é a fome, né? Eu falo uma frase no consultório: você tem que comer para matar a sua fome, ponto. Aí eu divido a frase em você tem que comer para matar a sua fome, é super importante tanto quanto o ponto. Então, a questão é a pessoa perceber a fome, né? Às vezes, uma pessoa que come 2 vezes por dia vai comer mais, vai comer, sei lá, 4 fatias e tudo bem. E com o tempo a gente reduz isso também, e né? você pode combinar com outras coisas. Você pode comer esse pão, mas você pode colocar, por exemplo, como ela colocou lá, o tomate e o queijo. Você pode fazer 2 ovos. O problema é você saber que farinha de amêndoas tem carboidrato, não é zero, né? É diferente de você comer 10 ovos que não vai ter impacto nenhum na sua glicemia. Então eu acho que esse jogo que ele precisa, por isso que tem retorno da consulta. Claro. Tem uma coisa importante que assim, as pessoas conseguem engordar fazendo low carb. Com certeza. Porque se elas não seguirem a fome, que sempre cai, e continuarem comendo, calorias continuam importando. Então, se calorias continuam importando, como é que as pessoas emagrecem sem contar calorias? Porque elas sempre têm queda de fome. Cai a insulina, cai a fome. Daqui a pouco eu volto pra gente falar da fome. Eu vou me preparar para dar um recadinho, mas tem esse mix de castanhas que a Renata trouxe aqui, super importante, vai bem num lanchinho, vai bem no carro, né? No trânsito. Fala um pouquinho pra gente, se a gente tiver que escolher, tanto faz, enquanto eu chego até lá, tanto faz que eu vou escolher, as castanhas que eu vou escolher, ou o que eu vou escolher comer, e a porção, a quantidade, porque isso, se você não separou antes, gera compulsão. Querida, difícil de parar de comer, porque é uma delícia, né? Conta um pouquinho enquanto eu chego até lá. Então, na verdade, esse mix de castanhas, você pode usar assim, castanha de caju, castanha do Pará, noz pecan, amendoim, amêndoa, avelã, pistache. Você pode até colocar um pouquinho de cranberry. O que não pode ter, realmente, é uva passa, que alguns têm, né? Alguns mix são prontos com uva passa, e tentar respeitar a quantidade de 30 gramas, que seria mais ou menos um copinho de café cheio, tá? Não passar disso. Voltar para minhas convidadas, conversar com elas. Doutora Cristina, eu quero saber sobre o mecanismo de fome. Em que momento que a gente perdeu a possibilidade aí, perdeu o timing da nossa fome? Conta pra gente. Então, são vários mecanismos que aumentam a fome, né? A insulina é um hormônio que, dentre as várias ações dela, ela aumenta a fome, né? Então, quando você come alimentos ricos em carboidrato, você libera insulina o dia inteiro e fica sempre com fome. Mas tem um outro problema associado, que é comer comida industrializada, né? Comida processada, ela faz várias confusões no organismo. Uma delas é inflamar o organismo como um todo, inclusive o sistema de saciedade, né? Então, com essa confusão toda, metido nessa confusão da comida processada e ainda tendo pico de insulina, é o jeito de se ter fome de 3 em 3 horas, né? Não é normal, até ser antes, humano. Né? Tem gente que come de 15 em 15 minutos, assim, então... Isso não é normal, ter fome de 3 em 3 horas não é normal, e as pessoas têm. Então, como explicar isso? Um monte de comida processada com um monte de carboidrato, é a combinação perfeita para você ter fome o dia inteiro. A fome que não passa, né? Não para. Não passa com nada. Como a nossa telespectadora falou, que o marido dela falava que a frase dela era tô com fome. Né? E hoje em dia ela come 2, 3 vezes por dia. Como esse milagre? É por isso que as pessoas hoje se sentem estimuladas a fazer o famoso jejum intermitente, porque na verdade elas não têm fome, é isso? Então, essa é uma questão muito bacana.
Eu falo que jejum intermitente é para a faixa verde do karatê, não para a faixa branca, porque na verdade não é uma dieta. Como que se pode chamar de dieta o não comer, o jejum? Não existe dieta do jejum, dieta é comer. Então, o jejum é uma intervenção que se faz dentro de um low carb, de preferência de alto valor nutritivo. Então, primeiro você corrige o que a pessoa come. Como que você faz isso? Aumentando o valor nutritivo do que ela vai comer, tirando as calorias vazias. Aí você tem que levar para um lado mais low carb para ela parar de ter fome com os picos de insulina. Isso tudo estando arrumado, olha que interessante. O jejum intermitente, às vezes, ele vem de maneira espontânea, porque a pessoa está comendo coisa tão nutritiva e com tão pouca insulina para gerar fome, que daqui a pouco ela suprime uma refeição do dia. Ela quer dormir mais, não quer tomar café da manhã. Então, aí é um jejum intermitente sem sofrimento nenhum. E ele é eficaz, ele ajuda a perder mais peso, ele é legal para a renovação das células. É realmente uma intervenção muito bacana, mas não pode ser sofrida. Você está respeitando a fome, na verdade. Sim. Porque a pessoa já vem fazendo jejum intermitente com uma dieta tradicional, aí passa mal, né? Então, assim, é o que a Cris falou, realmente, adorei essa analogia. A faixa verde não é a branca, é uma cartinha que a gente pode usar um pouco mais lá na frente. Não precisa ser no primeiro dia da dieta low carb, né? Então, é uma coisa natural. Tá? Tem uma explicação que você dá, Renata, que eu vou pedir para você. Toda vez que você vem aqui, eu peço para você falar isso, acho legal. É muito legal o início, principalmente para quem quer emagrecer, né? O início da low carb, rápido, você sobe na balança e você vê um resultado. Isso. Desincha, é isso? É água? A maioria é água. É água porque, assim, nós temos 3 linhas de armazenamento no nosso corpo. A primeira linha é a glicose, que está circulando no nosso sangue. A segunda linha é o glicogênio, é um tipo de açúcar que está morando no fígado e no músculo. E essa molécula é uma molécula hidratada. Quando o seu corpo precisa utilizar essa fonte energética, quando, né, no começo da dieta, você primeiro usa a glicose e depois você usa o glicogênio. Você joga a água fora junto, né? Então, a primeira perda de peso da low carb é porque a cada grama de carboidrato você segura 3 gramas de água no seu corpo. Então, quando você perde o glicogênio, você joga a água fora. Isso tem que também tomar cuidado, porque às vezes a pessoa perde minerais, dá náusea, a pessoa passa mal, tem paciente que até vomita, né? Porque ele não usa o multivitamínico que a gente indica para usar no início. Então, por isso que a gente fala, não tente fazer dieta low carb por conta, né? Você pode passar mal. Então, essa perda de peso inicial não é gordura. Depois do 3º dia até o 15º dia que você começa a mobilizar a gordura do estoque. E aí, realmente, você vai perder medida, você vai perder contorno, porque a gordura pesa pouco, mas faz volume. Né? Então eu falo, hoje eu até comentei, tem pacientes que chegam, sei lá, depois de 1 mês de dieta, eles começam a ficar desesperados que o ponteiro da balança não está caindo. Só que as roupas estão caindo, né? Então não é para ficar tão focado no peso da balança, tem que continuar, né? Então a gente às vezes, a gente percebe um grau de ansiedade muito grande do paciente em relação ao número. Gordura pesa pouco, mas faz volume. A gente tem mais 2 minutinhos. Fala um pouquinho sobre o peso, porque é difícil, o paciente chega e ele quer o número diminuindo. Não só lá com a Renata, ele também quer e tem compromisso com você. Ele quer, parece te mostrar no ponteiro da balança. Hoje não há, é grosseiro, né? Então você faz o cálculo do IMC para qualquer um fazer em casa, mas um atleta, uma pessoa que tem muito músculo, pode ter o IMC alto e com certeza não é obeso, né? Sim, com certeza. O legal é a gente ter também uma ferramenta de uma boa bioimpedância no consultório, né? Porque aí você não fica preso no peso. Você olha lá a composição corporal mudando e dá muita diferença paciente que faz um low carb fazendo exercício de força, exercício resistido, segura mais a massa muscular e quando você consegue segurar a massa muscular, o percentual de gordura despenca. Eu falo que é uma ferramenta super eficaz para o percentual de gordura despencar é você fazer a dieta com exercício de força, né? Então, quem tem um bom aparelho de bioimpedância tem essa oportunidade de mostrar melhor para o paciente. E a perda de peso, ela não é linear. Como é que você vai manter essa perda de peso enorme do primeiros 15 dias depois? Mas eu sempre falo aos pacientes, se você fizer muito certinho, aderir demais, você vai chegar até onde o seu potencial genético permitir. Mais cedo ou mais tarde... vai parar.
É claro que um cachorro bacê não vai virar um galgo não vai virar bacê. Você vai parar no seu potencial genético, que não é obesidade, que muitas vezes não é sobrepeso e que não tem exame alterado. Só que tem que tirar a neura da balança, confiar no profissional que está te orientando, confiar no método e se jogar. Eu adorei receber vocês duas aqui. Acho que deu super certo esse time. A gente pode repetir. Com certeza. Adorei. Venham juntas, venham separadas também, que eu vou ficar muito feliz. Vou passar os contatos para começar da nossa médica endocrinologista, a doutora Cristina Fará, 0 operadora 11 3641 6134 e também 11 9 9280 1737, é o WhatsApp. No Facebook é fácil de encontrar, é só você escrever endocrinologista doutora Cristina Fará. E no Instagram, mesma coisa, DRA Cristina Fará, com H no final. Para nossa nutricionista, a doutora Renata Gildice, você encontra no Facebook, Gildice Nutricionista, e no Instagram, @RenataGildiceNutri. Ela compartilha as receitas, ela só faz o que deu certo, ela já testou. E mais legal, achou isso sensacional, Rê. Você pergunta para ela como que pode substituir, conta o que não deu certo, ela descobre rapidinho o que foi que deu errado, você repete a receita e dá tudo certo. Obrigada, viu? Obrigada, Dê. Obrigada a todos. Mandar beijo para os pacientes, para os alunos, porque sempre quando eu falo que eu vou vir aqui, nossa, ontem minha página, assim, um monte de gente falou que ia assistir, então eu queria mandar um beijo para todo o pessoal que eu sei que acompanha a gente, que te adora, que manda beijo para você. Um beijo meu também. Eu sei que tem muita gente que te procura também, que assistiu por aqui. O pessoal fala que adora o programa, eu fico muito feliz. Eu sei que esse lugar aqui tem muita responsabilidade de trazer os profissionais de excelência para nos ensinar e multiplicar o conhecimento. Doutora Cristina, seja bem-vinda das outras vezes também. Adorei te receber. Eu agradeço, adorei gravar com vocês e é uma oportunidade para a gente levar esse conhecimento que ainda é incipiente, mas que está crescendo muito, né? Esse movimento está crescendo muito no Brasil e é assim que a gente espalha, né? Nas nossas páginas, né? Com certeza elas vão ficar mais movimentadas a partir de hoje. E é assim que a gente espalha o bom conhecimento, né? Obrigada, viu? Bom fim de tarde para vocês. Obrigada para todos nós. Obrigada a você que escolhe sempre aprender aqui conosco. Fiquem com Deus, a gente se vê amanhã. Tchau. Obrigada.